Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma edição do Jovem Pan Saúde. Como é bom ter a sua companhia mais uma vez. Eu sou Lívia Zanolini e nessa semana vamos falar sobre o desejo de se obter resultados rápidos em relação a emagrecimento, definição muscular. Quais são os limites na prática de atividade física? Antes disso, existe um limite? O que é a suplementação alimentar? Quem pode adotá-la? E os anabolizantes são opções interessantes? Para responder a essas e outras tantas perguntas, eu recebo hoje, aqui no Jovem Pan Saúde, o Dr. Marcelo Bustamante, médico do esporte. Doutor, bem-vindo. Obrigada, viu, pela presença. Obrigado. E recebemos também o Fernando Menezes, coordenador de cardiologia do Grupo Leforte. Bem-vindo mais uma vez, doutor. Obrigada, viu? Valeu. E eu já quero começar com uma informação importante. Em abril do ano passado, o Conselho Federal de Medicina proibiu a prescrição médica de terapias hormonais como esteroides androgênicos e anabolizantes para finalidade estética, ganho de massa muscular ou melhoria no desempenho esportivo. E aí nós estávamos conversando antes da gravação e a primeira coisa que o Dr. Marcelo nos disse foi o seguinte: quando foi liberado o uso para fins estéticos? Mas isso acaba acontecendo, né, doutor? Exatamente. Nunca houve a indicação, estética do uso desse tipo de substância. Entretanto, isso na prática é muito comum, tá? Mas no meio médico, as indicações dos esteroides anabolizantes, elas são muito precisas. Ali, fazendo uma observação, a questão do ganho de massa muscular, num estado de sarcopenia, por exemplo, é indicado uma terapia com um esteroide anabolizante. O que é essa questão da sarcopenia? É uma deficiência de massa muscular suficientemente patológica, que causa um prejuízo de função. Sim. Ela fica extremamente cansada, fragilizada, levando a quadros como osteoporose, amenorreia, perda de rendimento. Então, nesse caso, é uma indicação. Existem outras indicações clínicas, mas, por exemplo, está ligada ao estado de ganho de massa muscular, porém de forma clínica. Sim. A questão do fim estético, ela de fato nunca existiu, tá? Então foi uma proibição que, na verdade, apenas ratifica algo que não deveria ser feito e nunca foi feito, porque não existe CID de uso estético na medicina. Sim, há uma preocupação, doutor Fernando, entre profissionais da cardiologia sobre os riscos que esses medicamentos, não sei se eu posso chamar assim, ou essas substâncias, melhor dizendo, oferecem para a saúde do coração quando há um uso indiscriminado, né? Perfeito. Por quê? Quais são esses riscos? Perfeito, é uma excelente pergunta. E nós temos que, primeiro, como o Dr. Marcelo disse, a gente tem que avaliar quem tem a indicação e quem não tem a indicação. A maioria dos efeitos colaterais nós observamos principalmente em pessoas que utilizam a medicação e não fazem acompanhamento médico. Os efeitos no coração, eles são diversos e eles estão relacionados principalmente a pacientes sem indicação com fim estético. E você tem um aumento da massa cardíaca, você tem fibrose no coração, isso aumenta e muito a incidência de arritmias, principalmente uma arritmia que a gente chama de fibrilação atrial, uma deposição de placas de gordura nas artérias, além de um estado que a gente chama de protrombótico. O que isso quer dizer? A pessoa pode ter um coágulo na artéria do coração, mesmo sem placa, ou na artéria do pulmão, dando um infarto ou uma embolia. Então, o risco disso acontecer com quem utiliza anabolizante, ele é maior 2 a 4 vezes de indivíduos que não utilizam. Tem estudos comparativos de pacientes de pessoas que fazem atividade física de maneira intensa, usam atividade física intensa e não usam, e sedentários. E sedentários têm uma menor incidência de formação de placas de coronária do que pessoas que são teoricamente saudáveis, fazem atividade física, mas em virtude do uso de anabolizante, elas têm complicações cardiovasculares. Agora, doutor Marcelo, nós já começamos falando sobre os casos em que
essas substâncias podem ser prescritas e indicadas? O senhor falou sobre a situação de sarcopenia e disse que tem outros casos também que podem demandar essa necessidade. Sim. Dá para falar mais sobre isso? Sim, casos, por exemplo, de osteoporose, a senhora citou também, de hipogonadismo primário, quando o corpo não é capaz de produzir a quantidade suficiente de hormônio para que o indivíduo tenha saúde. Nós temos aí algumas síndromes, como síndrome de Turner, que também é indicado. Temos alguns estados, assim, que, por exemplo, são patológicos, mas são beneficiados com o uso de substâncias, como a gente acabou de falar anteriormente também, a própria endometriose, né? Se você utiliza uma gestrinona, você tem um efeito muito positivo, uma boa regulação, melhora o fluxo, aumenta a massa muscular. Então, tem no meio médico, né, quando a gente fala num bom diagnóstico, numa boa anamnese, o uso responsável dessas substâncias. E principalmente, até trazendo ali um link com o que o Dr. Fernando falou, em relação à parte de efeitos colaterais, a dose adequada e o diagnóstico correto minimizam significativamente a incidência desses eventos. Então, sempre tem que ter um acompanhamento médico, um bom diagnóstico, e aí sim você vai ter um tratamento seguro e eficiente, né? Sim. A gente vê na prática que isso é o que menos acontece. É nesse ponto que eu quero tocar agora, doutor, porque a quantidade de pessoas que utilizam para fins estéticos é gigantesca e só vem aumentando. Eu tenho um dado aqui para você que nos acompanha. Apesar de todas essas restrições sobre as quais a gente está falando, a venda de anabolizantes com testosterona aqui no Brasil saltou 670% nos últimos 5 anos. Esse foi um levantamento realizado pela revista Valor junto à Anvisa. Em 2018, o número de produtos que foram comercializados foi de 1.096.850 unidades. Em 2023, essa quantidade saltou para mais de 7 milhões. É assustador quando a gente leva em consideração que há restrições, sempre existiram. Essas restrições para uso para fins estéticos foram, mais uma vez, reforçadas, digamos assim, em abril do ano passado. Por que o acesso é tão fácil a essas substâncias, doutor? Na verdade, o acesso não é fácil, né? O que a gente vê, na verdade, é o uso de substâncias do mercado negro, do mercado alternativo, né? Então, o pessoal compra, né, materiais aí que vêm da Índia, do Paraguai, de diversas, né, da Romênia, e faz uso, sendo que não há uma lei de fiscalização, não tem ali um registro, né, que confirme que aquela substância está bem armazenada, está livre de contaminação. E isso vem sendo praticado já há um bom tempo, né? É muito perigoso mesmo. Na parte médica, né, é bastante controlado. Você precisa de uma receita, né, receita C de 2 vias com indicação médica para que possa comprar. Então, não é tão simples de se adquirir, né, da forma correta. Da forma incorreta, a gente vê que é muito semelhante a um tráfico de drogas, por exemplo. E são vários os riscos, né, doutor Fernando? Porque tem o fato de você adquirir um medicamento sem prescrição médica, tem a questão da dosagem sem prescrição, o medicamento, na verdade a substância pode ser a não indicada para você e você ainda utiliza a substância em doses que não são indicadas para você. Perfeito. E aí são vários os problemas possíveis. A gente estava até conversando, tem um estudo muito interessante que é com pacientes de muito alto risco cardiovascular. Isso principalmente população masculina, pessoas com hipertensão, diabetes, colesterol alto, e a reposição, quando bem indicada, mesmo em muito alto risco cardiovascular com bom acompanhamento, não aumenta a incidência de doença cardiovascular. Ou seja, quem tem indicação e faz um bom segmento não é o problema, apesar de que sempre temos que tomar cuidado. A ideia é deixar a testosterona em níveis fisiológicos, níveis que o corpo precisa. Algumas questões com idade, mas a questão principal que a gente vê é o uso indiscriminado, mesmo às vezes de medicações que são prescritas da maneira correta. O paciente gosta do efeito que tem e vai aumentando por conta própria,
tem muita informação, hoje já sabe qual é o efeito colateral, sabe que vai ter uma hemoglobina mais alta, ele sabe que ele pode ter alguns eventos cardiovasculares, sabe que o colesterol LDL dele vai ficar alto, o HDL, que é o colesterol bom, vai baixar. Muita gente já tem a ciência disso e mesmo assim utiliza, sabendo que uma coisa que é para deixar saudável não está deixando assim. Essas possibilidades que você levantou, doutor Fernando, quero ouvir os dois sobre isso, são possíveis consequências, efeitos colaterais em médio e pequeno prazos, imagino. E em longo prazo, quais são os riscos assim que existem e que podem levar o paciente para uma condição ainda de degeneração ainda maior? A verdade é que em longo prazo a gente tem pouca informação sobre os efeitos hormonais. Por quê? Os esteroides, de modo geral, eles são de meia-vida curta. Eles não são substâncias que ficam armazenadas por muito tempo. Então, os seus efeitos, eles tendem a ser reduzidos ou eliminados quando você interrompe o tratamento. Eu digo essas pessoas que continuam usando, doutor, indefinidamente. Exatamente. Como a maioria não faz um uso acompanhado, a gente não tem esse controle. Entendi. O que a gente vê através, assim, da própria prática clínica, eu atendo muitos atletas, muitas pessoas assim que sim, às vezes tem uma pauta de ficar mais belo ou de ficar mais saudável, né? E essas, quando utilizam coisas assim, esteroides durante muito tempo, acabam levando a alterações, por exemplo, a resposta de hipertensão muito maior, mais significativa. Comentei até com ele um paciente que 30 anos, enorme, fisiculturista, foi fazer um teste ergométrico, a pressão arterial foi para mais de 30 em minutos. Então, assim, começa a haver modificações, né, que não são interessantes e isso pode trazer um prejuízo de qualidade de vida. Então, eu sempre falo isso para o pessoal, hormônio é um remédio e como qualquer remédio, você tem que ter cuidado na administração. Quando você tem dor de cabeça, você toma um comprimidinho de dipirona e fica melhor, tudo bem. Você não toma uma caixa. As pessoas fazem exatamente isso com o hormônio. Eu estou tomando testosterona, está super legal, ótimo. Então vamos triplicar a dose, vamos quintuplicar a dose. E aí começa a dar os problemas. Então, se fizer de modo responsável, acompanhado, né, bem indicado, é importante que se frise isso, né, tem que haver uma indicação clínica, tem que ser acompanhado por médico, você fica mais distante de efeitos colaterais. Mas nenhum tratamento, acho que em qualquer especialidade, é isento de algum efeito colateral. Pode acontecer. Está na bula, né, doutor? Isso, só que com a gente acompanhando, poxa, tomou uma estatina ali, deu uma síndrome de dor muscular difusa, ele já intervém rapidamente e resolve. Na minha área, a mesma coisa. Está usando hormônio, aconteceu um efeito X, olha, isso aqui não está com uma resposta legal, vamos trocar o tratamento. E assim a gente consegue deixar sempre a saúde do indivíduo em primeiro lugar. E sempre de olho nessa questão da saúde do coração também, né? Sim, essa maleabilidade na mudança de doses, Sim. na mudança de substâncias, precisa levar também essa questão em consideração. Não, essa pergunta que você fez, a longo prazo, como é que fica? Isso, né? Isso é muito interessante, porque a princípio a medicação ela não tem um efeito prolongado, mas os efeitos que ela deixa no coração podem ser. Então, se você tem um uso prolongado, você tem duas situações que são as mais preocupantes. Uma é a hipertrofia, o aumento de massa, que eu já tive pacientes, até o meu coração tá bombado. Isso não é fisiológico, isso é patológico, porque esse aumento de massa ventricular, ele vem acompanhado também de fibrose e não são células miócitos, que são as células do coração, elas não têm a função de contração. Esse aumento, ele mesmo descontinuando, pode continuar na pessoa e progredir para um caso de insuficiência cardíaca. Então, apesar da medicação, ela não tem um efeito tardio, os efeitos no coração em relação à hipertrofia podem ser permanentes. E, além disso, a redução do colesterol bom e o aumento do colesterol ruim, com estado de inflamação por aumento do estresse oxidativo, formam placas. As placas, elas tendem sempre a evoluir. É muito difícil nós observarmos involução de placas.
Nós temos algumas terapias com colesterol, alguns tratamentos que algumas vezes conseguimos, mas uma vez instalado, a tendência natural é a progressão. Isso pode causar infarto, pode causar AVC, obstrução nas artérias renais, obstrução nas artérias da perna. Então, os efeitos, eles podem ser permanentes, sim. Perfeito. Isso era uma observação que eu ia fazer, né? Existem alterações que, por vezes, são irreversíveis, né? Apesar dos hormônios já terem saído, mas as alterações, elas já aconteceram e agora têm que ser administradas. Isso acontece, por exemplo, em fertilidade masculina, né? Um hipogonadismo ali com atrofia testicular. Pode acontecer e pode ser irreversível também. Eu queria saber um pouco mais, doutor Marcelo, sobre a relação das mulheres com essas terapias. A gente está falando de um hormônio que é masculino, pelo menos na essência, né? A testosterona. E aí as mulheres utilizam para acelerar também o emagrecimento, a definição muscular. Para elas, sem ser naqueles casos específicos, tem alguma indicação médica para justificar a utilização? Vamos lá. Indicação médica, especialmente da testosterona, ela está mais associada às disfunções ligadas ao estado libidinoso, né? Quando a mulher não tem, né, assim, tem redução do prazer, ausência do interesse sexual, aí é uma indicação clínica objetiva. Em relação ao emagrecimento e um resultado estético, isso é um ponto muito delicado, porque nenhum hormônio garante resultado nenhum. Se você não treina bem e se você não se alimenta bem, você pode tomar o que você quiser, você não vai emagrecer. Né? Então não tem Ozempic que faça milagre, não tem Mounjaro que faça milagre. Você precisa entrar num certo eixo para colher algum resultado. E nas terapias hormonais femininas, né, sempre quando há uma indicação de uso, a gente deixa isso bem claro. Elas perguntam, olha, mas essa testosterona, ela vai me ajudar a ganhar massa muscular, a emagrecer? Depende. Depende, né? Mais do paciente. Depende sempre do paciente, né? Se nós combinarmos aqui de tomar o hormônio de modo, vamos tomar para ver e ninguém fizer nada, a gente vai ficar igual com os riscos aumentados, sim, só. Né? Então, assim, exato. Né? Quando a gente utiliza de forma responsável, olha, ela tem aqui uma adenomiose, tem um fluxo menstrual excessivo, está com baixa massa muscular, ferro baixo, ausência de interesse sexual, preencheu ali os pré-requisitos, vamos fazer aqui um tratamento com esses hormôniozinhos. Aí ela começa a treinar, começa a se alimentar melhor. Em 6 meses, ela vai estar mais bonita. Sim. Mas não é pelo fármaco. Apesar de todo mundo acreditar, às vezes, o sucesso de um tratamento ao fármaco, é pelo que a pessoa se propôs a fazer. Mas ele acelera a obtenção de resultados. Ajuda tanto que permitiu essa pessoa voltar a treinar, sendo que num estado onde ela tem um fluxo elevado, um ferro baixo, uma cólica intensa, tem diversas mulheres que passam 15 dias do mês sem conseguir se movimentar, às vezes até faltando trabalho, tendo complicações assim na parte da vida pessoal. Então, sim, né, ajudou, né? Sim. Mas, como eu falei, o resultado final do sucesso terapêutico, quando a gente fala em estética, é a boa alimentação e o treinamento e a consistência. O que a gente ouve muito, doutor, imagino que vocês muito mais. O paciente ou o paciente que não tem nenhuma condição que justifique essa orientação médica para o uso dessas substâncias. Um paciente saudável, digamos assim. E o paciente que não consegue sozinho, pelo menos ele diz que não consegue sozinho, só com academia, só com uma alimentação controlada, saudável, atingir aquele determinado objetivo. Ele precisa? Do quê? De recorrer ao fármaco? Os anabolizantes? Ou ele sozinho vai conseguir chegar nesse objetivo, só que tem que ter mais persistência? É que por vezes... Em algum momento está errando em alguma coisa, não sei. Exatamente. Por vezes a régua dele de esforço ainda não é a real. Ele está fazendo às vezes alguma coisa que ele acha que é muito, mas ainda não é suficiente para induzir a modificação que ele quer. Né? É o famoso assim, eu estou querendo emagrecer, mas ainda não estou fazendo por onde. Né? Então, em algum momento, essa pessoa, ela, igual ao amadurecimento, ela começa a ter uma certa consciência de que, poxa, isso que eu faço me traz um resultado ruim, e eu mudo.
Né? Então, essa parte de exercícios e alimentação, você não precisa passar no médico caro, não precisa... Isso vai da consciência mesmo. Hoje tem bastante material na internet, a pessoa consegue ali meio que, poxa, ó, fazer um treinamento assim, comer ali um pouquinho, né? Melhor aplicativo, tem coisa que fotografa a comida, ela te dá o tanto de calorias. Então, ficou muito mais acessível. Né? Entretanto, né? Muitas vezes, quando a pessoa fala, já tentei de tudo e nunca consegui nada. Como um professor meu disse, quem tentou de tudo e não conseguiu nada é porque não fez nada direito. E aí entra num ponto muito importante. Eu toquei essa discussão para chegar nesse ponto com você, doutor Fernando, que são aquelas questões ligadas aos próprios limites. Perfeito. Às vezes é uma vontade tão grande de se atingir determinado objetivo num tempo mais curto possível, que muitas vezes a pessoa deixa de observar sinais de que ela está exagerando na prática de atividade física, naquela dieta restritiva, muito restritiva além do que deveria. Como identificar, pelo menos em relação à atividade física, que, poxa, estou ultrapassando uma barreira de segurança aqui? Não, é uma boa pergunta e a resposta ela é ampla, né? A primeira questão eu posso realizar atividade física, estou apto a fazer atividade física? A grande maioria das pessoas abaixo de 40 anos estão. Mas é importante sempre ter uma avaliação. A gente tem observado um aumento crescente de doenças cardiovasculares, principalmente em pessoas jovens. Então, uma atividade moderada, uma atividade física mais leve, a princípio, ela não tem uma necessidade muito importante da avaliação do cardiologista antes dos 40 anos. O que seria uma atividade moderada? Só para deixar mais claro, caminhada. Caminhada num ritmo que a pessoa esteja falando. Quando a pessoa está falando, conversando tranquila, ela não tem uma demanda cardiológica muito alta para estar fazendo atividade física em questão. Isso daí é uma mensuração que qualquer pessoa pode fazer. A gente tem também aparelhos de Apple Watch, mas se você não tem uma avaliação com o ergométrico para a gente observar como está o coração durante um estresse, o Apple Watch ele ajuda, mas não é 100%. Sim. Então, primeira coisa, eu posso fazer atividade física? É importante sempre consultar um cardiologista e avaliar. Agora, uma pessoa saudável, um atleta de alta performance, a atividade física sempre vai fazer bem? Nem sempre. Ela tem um máximo que oferece de saúde, né? E só lembrando, eu defendo muito a atividade física. A capacidade da pessoa fazer atividade física, por exemplo, é um dos marcadores prognósticos mais importantes em pessoas com câncer. A capacidade da pessoa fazer atividade física. Mas mesmo isso tem limite, tem um certo limite, que é uma atividade muito extenuante, muito extrema. A gente está falando de ciclistas profissionais, corredores profissionais, que dezenas de quilômetros por triatletas, né, que passam de uma para outra modalidade, acaba passando o benefício que a atividade física pode ter, ela entra num platô e pode ter algum grau de fibrose, mas isso é atividade muito, muito extenuante. Poucos conseguem chegar nesse ponto. Poucos conseguem chegar nesse ponto. E normalmente superatletas, eles já têm um acompanhamento médico, a gente faz ressonância, vê como é que está a evolução disso, se tem algum sintoma a gente já avalia uma redução do treinamento, não é para todo mundo. A grande maioria das pessoas precisa passar por um cardiologista para avaliar se tem algum problema prévio que o exercício pode deflagrar, mas se passou, não tem nada, muito difícil termos um limite. Os limites que a gente tem em idosos ortopédicos. Então, o idoso ele quer começar a fazer atividade física, quer fazer corrida, mas ele já tem uma musculatura menor, já tem uma incidência de lesão ortopédica maior, você libera, ele tem uma lesão e para. Então, é muito importante ter sempre um reforço muscular associado à atividade física aeróbica. Sobre suplementação, em todos os casos de pessoas que se propõem a fazer atividade física, ela vai ser necessária ou uma alimentação dosada, equilibrada, já vai fornecer os nutrientes que essa pessoa precisa? Quando a gente fala em todos os casos, a gente não consegue garantir, tá? Mas
a base para tudo é uma boa alimentação. E, eventualmente, com o passar da progressão, do avanço da capacidade técnica, da capacidade física, essa suplementação ela pode passar a ser necessária, porque o indivíduo começa a ficar... antes ele tinha um condicionamento cardiovascular que permitia eu correr 5 quilômetros, de repente ele está correndo 10, de repente 15, né? Vai precisar de um complemento. Né? Exato. Então, a base para que ele execute essa atividade é uma boa alimentação. Entretanto, quando começamos a falar em performance, acaba sendo necessário, sim, um complemento com uma creatina, um complemento, eventualmente, com reposições ali de elementos de sal, né, de eletrólitos, proteínas, né, porque começa a ficar difícil comer a quantidade necessária no dia a dia, né? Então, às vezes você usa um whey protein, aquilo já, uma refeiçãozinha líquida que ajuda, né? Então, precisa que seja devidamente detalhado e individualizado, né? Sim. Eu tenho mais informações, gente, antes de encerrar. Um estudo publicado em março por uma associação médica americana mostrou as consequências do uso indiscriminado de anabolizantes. Essa análise envolveu, entre 2006 e 2018, 1.189 atletas dinamarqueses usuários de esteroides e 59.450 homens não usuários, todos com uma média de 27 anos. Durante o período de acompanhamento, a taxa de mortalidade entre usuários foi 2,81 vezes maior do que os não usuários. Para a gente fechar, doutores, quero começar aqui com você, Marcelo. Orientações finais para quem está acompanhando, né? A comunidade médica é muito clara sobre os riscos de se utilizar esse tipo de substância sem acompanhamento. Não há uma autorização para que se utilize para fins que não sejam médicos, mas ainda assim muita gente consegue ter acesso e utiliza. Queria reforçar mais uma vez os riscos desse tipo de comportamento. Perfeitamente, né? Perfeitamente. Não devemos utilizar nenhum tipo de fármaco de forma irresponsável, tá? Inclusive, para você que já fez uso ou faz uso indiscriminado dessas substâncias, procure um médico para ver se você está se colocando em situação de risco desnecessário. Tá bom? Existem as indicações médicas, nós somos muito claros em relação a isso. Isso é um remédio, pode trazer muitos benefícios, mas precisa ser bem indicado, tá? Precisa que haja um diagnóstico correto, né? Uma boa indicação, e aí sim você vai ter o efeito terapêutico desejado. Não use absolutamente nada de forma indiscriminada e irresponsável, tá bom? Doutor? Perfeito. Acho que o principal problema que nós temos é que, como o uso indiscriminado envolve uma via que muitas vezes não é médica, essas pessoas elas acabam evitando o médico pelo medo do médico agir como uma autoridade, um bedel, e não é exatamente isso a nossa função. A nossa função é promover saúde para todo mundo. A gente não é polícia, mas se você vem fazendo uso, se você está utilizando, a estatística ela é muito clara em relação ao risco que o seu coração está passando. Então, passe com um cardiologista, marque para fazer uma boa avaliação. Você pode estar passando por um problema que nem faz ideia que tem. Eu tive essa semana 2 casos de internação por esse uso inadvertido, um paciente com arritmia e outro com infarto. Isso vem aumentando gradativamente para a gente. Então, passe com um médico, passe com um cardiologista para fazer uma boa avaliação e ver como você está. É possível se atingir aquele corpo que você quer, com aquela qualidade de vida que você espera, sem ter de recorrer a essas substâncias sobre as quais falamos tanto, né? É possível, pode demorar um pouquinho mais, mas é possível. Sim, é possível, tá? E se porventura também você precisar, tá, desse tipo de substância, não hesite em procurar um médico, porque o seu caso pode ser uma indicação necessária para esse tipo de tratamento.
tá bom? Mas é possível sim, não coloque na frente, né, das obrigações mínimas, né, o uso desses fármacos. Aprenda a treinar, aprenda a se alimentar e depois procure um médico para verificar se está tudo bem também com a sua saúde. E caso não esteja, caso precise de algum suporte, nós estaremos aqui para prestar o melhor serviço para vocês. Era assim que eu queria encerrar o programa. Queria agradecer a participação do Dr. Marcelo Bustamante, médico do esporte, e também do Dr. Fernando Menezes, coordenador de cardiologia do Grupo Lefort. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigado. E a você que esteve conosco, obrigada pela audiência e pela companhia. Lembrando que se você tiver algum tema para sugerir para a gente, tiver alguma dúvida sobre os temas que abordamos até agora, é só nos enviar um e-mail, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras entrevistas, é só acessar o canal Jovem Pan News ou o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Um abraço e até a próxima. Jovem Pan Saúde. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.